peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Olá, pessoal! Estamos de volta com a parte 2 do episódio especial da primeira temporada do Armcast. Semana passada, vocês conheceram a Rai e um pouco mais do projeto dela, com dicas para novos e experientes fanfiqueiros que são muito legais para escrever fanfic. E hoje estamos de volta com mais dicas, agora não só para as fanfics. Vamos falar sobre desenvolvimento e caracterização de personagens, construção de ideias e dicas de como começar. Com essas informações, vocês vão poder começar uma fanfic, um livro, contos para o jornal local e outras tantas formas de criar arte através da escrita criativa. Então, bora para o episódio de hoje? Tá super legal. We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcast, ou usando a nossa tag, #Armcast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? Bom, a gente preparou um bloco especial para falar sobre os aspectos de desenvolvimento de história, né? Como que a gente pode melhorar o desenvolvimento de personagens, como melhorar o desenvolvimento da trama. Eu coloquei algumas dicas que eu retirei de um livro chamado Storytelling. Ele é de um escritor brasileiro chamado Adilson Xavier, né? Que ele trabalha não só com escrita, mas também com publicidade. E eu trouxe alguns tópicos desse livro para a gente conversar. Algumas coisas a gente já começou a conversar no bloco 1, que são a questão da pesquisa, a questão de trazer mais profundidade, ter mais responsabilidade na hora de escrever, mas eu também queria falar um pouco sobre alguns aspectos bem importantes. Um deles que eu gostaria de trazer, primeiramente, para a gente conversar, é a questão da realidade consistente. Quando a gente está escrevendo uma história, a gente até falou sobre a pesquisa, sobre pesquisa de vocabulários, que deixam a sua história mais real. A pessoa se sente inserida dentro daquela realidade. E a gente só consegue fazer isso realmente quando a gente vai mais a fundo, a gente descobre mais, né? Tem um trecho do livro que fala: cada história tem seu universo e cada universo tem seus códigos. Esse conjunto de códigos que reside a verdade de cada história. Então, o que você está contando, a história que você está contando, ela não é uma verdade, ela é uma ficção. Mas quanto mais consistente é essa ficção, mais a pessoa vai se sentir envolvida dentro da trama, né? A questão do universo, eu dou uma dica de fazer anotação. Anote tudo que tiver na sua cabeça, em questão de tanto de detalhe, modo geral, o que você quer
para o universo da sua história, montar tópicos e depois escrevendo os detalhes, né? Primeiro você monta os blocos, os tópicos, e depois você vai detalhando. Mas é sempre bom você, antes de tudo, imaginar, fechar os olhos, imaginar o ambiente, o cenário que você quer passar, para você conseguindo se inserir e no final, quando construir, quando for escrever, o leitor também conseguir enxergar o que você está querendo passar. Concordo com o que vocês disseram, justamente porque é isso, assim, você tem que inserir um pouco, lógico, é o que a gente estava falando mais cedo, você tem que pesquisar, você tem que buscar informações para enriquecer a sua história, mas ela também tem que ter consistência com aquilo que você quer passar, né? E acaba que cada um dos universos, ainda que você se baseie em conceitos históricos, ainda que você se baseie nas pesquisas que você fizer, aquela história ela vai ter uma configuração, aquilo ali vai acabar se tornando um universo, né? E vai carregar com ela uma verdade. Eu vou entrevistar você também, e eu sei que você é uma ávida leitora, e a gente já até comentou, já conversou em off sobre isso muitas vezes, como quando você está lendo alguma coisa, a pessoa falou, vamos dizer assim, o escritor, a história estava acontecendo, em tal ponto aconteceu isso. E aí, em outros capítulos, a escritora, por alguma desatenção, alguma coisa, acaba trocando um pouco essa realidade, mudando um pouquinho, algum detalhe, que isso acaba desestabilizando ali, né, a realidade, o universo onde você estava inserido, né? Isso é o famoso amarrar pontas, né? A gente tem que ter um cuidado enorme quando a gente está escrevendo, porque assim, eu acredito num conceito que ali por volta do final do ensino fundamental, começo do ensino médio, eu participei do grupo de teatro da minha escola. E uma das primeiras coisas que a professora de teatro falou pra gente foi o seguinte, que a partir do momento que você sobe num palco, você estabelece um contrato com o seu espectador. Ele tá ali, sentado, vendo a história que você tem para contar. E naquele momento, naquela 1, 2 horas em que você estiver ali representando, ele vai acreditar em tudo que você disser para ele. Então você tem que ter muito cuidado na forma como você se posiciona, na forma como você fala. Você tem que ter muita consistência na sua atuação para que aquilo chegue para o seu espectador da forma mais verossímil, mais verdadeira possível, né? E eu acredito que quando a gente escreve principalmente fanfic, né? Que acaba sendo uma ficção, né? É uma forma de contar uma ficção a partir do ponto de vista de um fã. A gente estabelece esse mesmo tipo de contrato com o nosso leitor, né? Então, é por isso que há uma necessidade de que a gente saiba se posicionar muito bem na história, construir muito bem os fatos e amarrar essas pontas. Então, se você defendeu que o seu personagem tinha olhos azuis no primeiro capítulo, não adianta você chegar lá no 10º capítulo e falar que ele tem olhos castanhos, naturais. Se ele colocou uma lente, ok. Mas se lá atrás você falou que ele tinha olhos azuis, ele vai ter olhos azuis até o final, né? Lógico, a gente tem as evoluções, por exemplo, a evolução de caráter, a evolução de posicionamento do nosso personagem. Mas, em geral, algumas coisas, elas têm que ser consistentes na história, né? Se eu conto que meu personagem perdeu a mãe lá no começo, eu não posso chegar lá na frente e ele tá sentado na cozinha conversando com a mãe dele, né? É um erro
É um erro muito factual grande, muito entendeu? grande. E aí você Exemplos bem caricatos, mas é pra a gente ter conseguir, essa vamos ideia. dizer assim, É, exatamente, é explicar. Porque às vezes, explicar, assim, né? isso é um erro muito. Os erros que eu estou citando, é como a Randy falou, são erros muito caricatos. Mas às vezes é num detalhe que você pega o seu leitor, um leitor mais atento, que ele vai olhar e falar assim, cara, mas ela falou outra coisa. Ela ou ele, né? No caso, o autor. O autor falou outra coisa ali atrás. Por que agora ele mudou de posicionamento e não me deu uma explicação? E veja bem, às vezes, o personagem pode, no meio do caminho, mudar e você não entender a princípio, mas lá na frente existir uma explicação consistente de por que ele mudou, né? A questão é sempre essa, você amarrar as pontas do seu roteiro, né? E amarrar corretamente. E amarrar corretamente. Porque senão, toda a magia Uhum. daquela ficção, esse contrato fictício que você faz com o seu leitor, assim como eu aprendi que o ator faz com o espectador, ele é perdido, ele é quebrado, né? Uhum. A pessoa, ela perde essa crença de que você ali, naquele momento que você está contando aquela história, você está convencendo ele que aquilo ali é uma realidade, e aí vai-se embora a magia, né? É como você estar num parque da Disney e de repente o cara que tá vestido de Mickey tirar a máscara de Mickey. Putz grila, não é o Mickey, entendeu? E aí você perde toda a magia da sua história. Então, realmente é muito, muito importante esse cuidado na hora da escrita. Nesse livro, eu deparei com um termo muito interessante chamado estidade. Esse termo, ele é uma coisa que a gente está falando, que é você trazer pontos factuais ou criar pontos factuais que vão amarrar a sua história e colocar o leitor dentro dessa ficção. Aí ele colocou um exemplo bem básico, que é você contextualizar historicamente a história, né? Então, por exemplo, eu quero escrever uma história onde os personagens, todo o enredo se passa nos anos 90, né? Então eu vou ter que ir lá fazer, igual a Rai falou, vou ter que ir lá e vou fazer uma pesquisa detalhada sobre coisas históricas que aconteceram naquele ano, que eu quero retratar, ou naquele período, para a gente colocar em alguns pontos para a pessoa começar a ver esse pano de fundo e conseguir deixar ainda mais real esse universo, E né? é bom também fazer uma linha cronológica, além das suas anotações de pesquisa, né? E da criação do seu universo, o cenário ali do que você quer contar, fazer uma breve linha cronológica e ao longo da sua escrita você vai atualizando para não se perder. E não acabar colocando um acontecimento Essas dicas são muito... do final do ano, botar no início do ano, se você estivesse baseando em fatos reais, né? Então, essas são dicas valiosas para quem está tentando, tá se aventurando a escrever uma história um pouco mais longa, né? Vamos dizer assim, uma long fic, né? Eu tô colocando história, tô colocando ficção, porque essas dicas, elas valem tanto para fanfic, né? Que é o ramo que a gente está falando, né? O gênero, mas elas valem para todas as ficções, na verdade, né? Então, são coisas que acabam ajudando a gente a se organizar na hora, porque como eu sou uma pessoa que escreve capítulos mais curtos, mas eu vejo que tem gente que escreve capítulos bem longos, e se você quer se aventurar a contar coisas mais detalhadas, você tem que ter esse cuidado mesmo de anotar tudo que você colocou de informação para você saber certinho aonde que você vai fechar as pontas, né? Você pode deixar, como a fanfiqueira falou, perguntas no meio do caminho, mas o interessante é sempre você deixar as respostas em algum determinado ponto. Mas eu também, sugiro né? sempre arrumar pelo menos um bloco de notas a linha cronológica que você quer contar. Não importa o formato,
Mas se você for cabeça voada que nem eu, melhor anotar tudo. E eu que tenho um monte de história, né? Eu sempre anoto também, porque Não senão tem essa de deixar já só na era. cabeça, não, porque a gente perde a cabeça e esquece tudo. Falando, não, agora a gente falou um pouco sobre o pano de fundo, vamos dizer assim, o universo que você criou, e aí a gente também tem a questão de criar personagens que tenham um toque de realidade, um toque mais profundo, que eles não sejam só. Uma vez eu vi uma crítica bem dura, na verdade, no Twitter, falando que alguns personagens das ficções, eles só estão lá como se fossem bonequinhos. Ela é a mocinha, tem cabelo ruivo e é simpática. Tá, mas o que mais que essa pessoa é? O que que esse personagem é, né? É, eu acho que dentro da fanfic a gente acaba tendo liberdade, dentro do ramo da fanfic que a gente está inserida, a gente tem liberdade de criar profundidades psicológicas diferentes para cada personagem, né? Independente de chip, independente de tudo. Você utiliza algumas informações que a gente tem, que são informações bem esparsas, né? Informações que vêm de conteúdos, como entrevistas, como os programas, né? Né? O BTS é cheio de programa. E, e aí você cria em cima disso ou você cria uma coisa Eu nova, acho né? interessante quando a gente vai criar assim, escrever os personagens, pensar um pouco no passado deles. O que aconteceu, tentar imaginar o que aconteceu durante a vida deles, antes do que você está querendo contar, porque aí facilita a sua visão para como que ele vai reagir ali, né? E aí você consegue separar cada personagem e Uhum. não ficar tudo raso, tudo a mesma coisa. Cada um vai ter seu histórico, né? Seu passado, e ali você vai conseguir escrever, criar como cada um vai reagir de acordo com o ponto de vista deles, né? O famoso meu personagem criou vida própria. Então, eu acho que, pessoalmente, pra mim, a criação de personagem, ela é muito base, assim, tem pessoas que conseguem se desconectar delas mesmas e criar personagens completamente distintos, da personalidade delas. Particularmente, eu sou uma pessoa que sempre nos meus personagens vai ter um pedacinho da minha personalidade neles. Eu inclusive, já escrevi uma fic, mas essa não, nem tava no fandom tem muitos anos, ela já se perdeu no tempo, que a personagem, mano, era eu completamente. E então, assim, eu coloquei ela ali para ela viver coisas que eu gostaria de viver, né? Então eu acho que a parte de criação de personagem, ela vai muito, é uma coisa muito, acaba sendo muito pessoal, entendeu? Do seu estilo de escrita, né? Como eu falei, tem pessoas que conseguem descrever personagens que são completamente opostos à personalidade delas. E eu particularmente, eu fico muito admirada com isso, com essa capacidade que pessoas têm de fazer isso, porque eu sempre vou deixando, assim, migalhinhas de mim nos meus personagens, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com a forma como a gente quer se conectar com as pessoas, né? E eu costumo falar que eu escrevo de uma maneira muito emocional. A Range até briga comigo porque eu começo a escrever uma história e passou o sentimento que eu tava sentindo em relação àquela história, eu não consigo escrever mais. É um inferno. Acontece duas vezes. Não, você acaba se envolvendo com aquela história, né? Eu sou muito assim, de escrever assim, escrever sentimentalmente e não resilientemente, né? E aí, às vezes, eu não consigo terminar. Na maioria das vezes, eu não consigo terminar. Mas eu acho que é muito importante que, independente de você deixar ou não a sua marca no seu personagem, é você pensar, esse personagem, ele tem algo a dizer?
ele vai atingir alguém de alguma forma, porque essa conexão que você faz com o seu leitor, ela é muito importante. E aí, novamente, eu bato naquela tecla do que eu falei mais cedo, né? É o contrato que você estabelece com o seu leitor. De que naquele momento, aquilo ali que você está dizendo é verdade, e você tornar esse personagem envolvente de forma que a pessoa se identifique é muito importante para criar esse elo. Uhum. Assim, eu acho que todos é muito difícil, mas eu acho que todo escritor ele coloca uma parcela do que viveu, uma parcela do que sentiu em um pouco de cada um de seus personagens e cria toda uma personalidade que às vezes difere bastante entre si e entre o eu, né, e o personagem. Então, assim, é muito difícil você fazer essa desconexão 100%. Eu acho que sempre tem um pouquinho do que eu vivi, alguma coisa tem sempre nos personagens, mas, assim, não num todo. Ele tem uma construção. E sobre a construção, o livro, o escritor do storytelling, faz uma menção ao Jung. Para quem é fã do BTS já tá careca de saber quem que é esse cara, né? Que é o cara que escreveu o Mapa da Alma. E que ele também chegou à conclusão dos arquétipos, né? E como que os arquétipos podem te ajudar a dar profundidade aos seus personagens. Para quem não conhece os arquétipos, existem vários. Eu vou deixar aqui alguns que ele mencionou no livro, que é o inocente, o explorador, o sábio, o cara comum, o amante, o bobo da corte, que geralmente a gente vê nas fanfic quem que faz a parte do bobo da corte? O Quiz. Jackson. Também, mas tem um outro personagem, o Jackson não é do BTS, primeiro. Reprovado. Não, eu sei, mas é porque eu lembrei na hora. É porque o Jackson ele é o bobo da corte do K-pop, entendeu? Tipo assim, em qualquer fofinho que você leia do K-pop. Toda festa na casa dele. Exatamente. Mas o bobo da corte, na verdade, esse arquétipo não é um arquétipo de festa. Ele é um arquétipo de piadas, de ser engraçado. Quem que tem esse arquétipo? A gente também tem o herói que geralmente em fanfics mais históricas ou fanfics de aventura e essas coisas é o protagonista, né? Nós temos o fora da lei, o mago, tem o governante, o prestativo e o criador. Então são vários arquétipos, cada um deles tem uma... não vou me estender muito, porque senão é muito grande, gente. Cada um deles tem algumas ações e geralmente um personagem não é um arquétipo, mas sim uma mistura, uma combinação de várias estereotipos de personalidade, né? Os arquétipos são os estereotipos de personalidade, né? E que acabam ajudando a você colocar um personagem que não vai ser 100% engraçado, que às vezes ele vai ser um pouco mais sábio, um pouco mais quieto, ou um herói que não é tão bonzinho, né? Ele às vezes é fora da lei, né? Então a gente tem essa ajuda aí do Jung para também construir. Eu acho válido para todo mundo conhecer e pesquisar um pouco mais na hora de escrever também ajuda muito. Interessante também falar quando for criar um personagem, sempre perguntar no que ele vai acrescentar na história, o que ele vai acrescentar no que eu estou escrevendo, para não criar estar por estar, né? Porque a gente olha ali e ele fala um oi e fica aquele eterno oi e não tem nada para acrescentar, né? É como se fosse um abajur. Um manequim, né? Ele tá lá, ele é quase um figurante na história, né? Ele tá lá.
mas ele não traz nada. E a gente tem uma dificuldade porque a gente tem 7 pessoas para trabalhar. E é interessante porque, principalmente no Tumblr, eu já vi muitas histórias, contos que não utiliza todo mundo. E nisso você fica até com a sensação, por que não tá usando todo mundo? Que porcaria é essa? Mas aí depois, quando você chega no final, você pensa assim, até que faz sentido. Não teve tantos personagens, foi focado ali naquela história, então realmente não faria sentido ter tanta gente naquele contexto ali, né? Então, às vezes, a gente também tem que parar para pensar nisso. Será que realmente tem que botar todo mundo, senão vai dizer que vão dar louca, vão dizer que não sou fã, ou sei lá, né? Sempre tem caos para tudo que é lado, né? Mas é sempre se perguntar o que o personagem vai acrescentar na minha história. Você colocou um ponto muito importante e eu vou fazer outro jabá. Filho da Lua, ele tem 2 personagens. Ele só tem o V-Moon, que é só o V e o RM, e só eles fazem parte da história, e tem alguns outros personagens que aparecem. Mas eles não são personagens na história, eles são mencionados. E aí, se você fez uma menção assim, beleza. Mas se você quer que todos apareçam, você realmente vai ter que construir a personalidade e dar um arco de personagem para todos eles. E isso que é o mais difícil, eu acho. É bem difícil. Por isso que é sempre bom anotar, bloquinho de notas. Parece piada, mas até mesmo quando você vai fazer social media, é sempre bom você fazer a anotação, dependendo da história, né, que você quer passar. É sempre bom fazer uma anotação, para também não acabar se perdendo, né? Fanfiqueira? Eu ia falar exatamente a mesma coisa, até sou um pouco, talvez, suspeita, porque se as pessoas entrarem no meu AO3, elas vão ver que todas as fics que pelo menos estão publicadas até agora, foi exatamente isso. Eu foquei em um determinado momento, em uma determinada relação, em um determinado desenvolvimento que eu queria fazer, e em geral eu não coloco todos os meninos, né? E eu percebo que há uma pressão muito grande, assim, dentro do fandom, porque tudo bem, eu entendo que existe toda essa coisa de eles são 7 e tudo mais, e a coisa deles enquanto banda, a gente não excluí-los, né? Mas o pessoal traz muito isso pro âmbito da ficção, e que eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, porque, cara, às vezes você quer falar de uma história por exemplo, eu tenho uma fic aonde eu tenho uma one shot aonde o Namjoon e o Jimin são casados e eles passam por uma situação muito ruim, o Namjoon tá doente e tudo mais. E aí eu inseri a figura do Yonggi e do Hoseok como amigos que ajudam o Namjoon num determinado momento, mas não havia necessidade de eu acrescentar mais pessoas quando eu terminei a história. Então eu simplesmente não acrescentei, né? Isso não significa que eu não goste das outras 3 pessoas que eu não acrescentei na minha história, mas que ali naquele momento inserir mais personagens não fazia sentido. Até porque é isso que a gente está falando, é uma ficção, né? Não tem nada a ver com eles na realidade. E é muito, muito difícil você criar arcos para 7 pessoas, né? Já é difícil você criar um arco para 4, 5 pessoas, 7 pessoas, é muito difícil. Eu admiro muito, inclusive, algumas autoras dentro do fandom que conseguem fazer isso, né? Pegar uma história e trabalhar arcos para os 7. Né? E muitas das vezes arcos complexos, né? Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Trabalhar relacionamentos dentro desses arcos, enfim, uma série de coisas, né? Então, eu acho que entra dentro disso daí que vocês falaram, de você
refletir se há necessidade desse personagem ou se você só tá colocando ali por quase que um peso de consciência, né? Porque, nossa, se eu não colocar ele, vai significar que eu gosto menos dele. Não, uma coisa é a banda e outra coisa é a ficção, né? A gente precisa deixar isso muito bem separado. Uhum. Eu gosto de falar que quando eu tô criando algo, é como se fosse criando uma série, um filme ou até mesmo um vídeo. São personagens e o BTS ou os atores de Harry Potter, qualquer pessoa que eu pegar e colocar ali vão ser como atores. Eles estão interpretando, eles são um rosto para o personagem que eu estou criando, mas isso não quer dizer que tenha a ver com a realidade, né? É uma ficção, é uma história. É como se fosse um filme, um livro que eu leio e que às vezes é até bom frisar isso, dependendo do que estiver escrevendo, né? Para as pessoas não confundirem. Uhum. Exatamente. Eu acho que a gente tem essa ideia de ter que inserir o set até mesmo pela narrativa deles. Porque, principalmente quando aconteceu o BTS World, né, que foi o jogo que foi lançado ano passado, que eles colocaram dentro da narrativa que, de uma forma ou de outra, a história deles estaria entrelaçado em uma realidade alternativa, né? Porque aquele jogo é uma grande fanfic, né? É uma grande fanfic com self-search. E realmente, daí, isso acaba acontecendo e acaba que... Eu acho que tem muita gente que tem essa ideia fixa na cabeça, né? Tipo, tem que estar o set. Além dessa questão de personagens, de desenvolvimento, né, desses arcos e tal, é importante a gente falar sobre o surgimento da história, né? E que geralmente a história ela vai surgir de uma ideia, né? Que você vai ter sentado no ônibus olhando pela janela, você vai ter deitado na sua cama, você vai ter tomando um banho, você vai ter ouvindo música. Essa última, para mim, é basicamente o que sempre acontece. A maior parte das coisas que eu escrevo são baseadas em músicas, né? Mas acho que uma coisa que é interessante da gente falar é que hoje em dia, como a própria Randy falou isso no episódio passado, é difícil você encontrar uma ideia inédita, uma ideia que ainda não tenha sido trabalhada, né? A gente já leu de tudo, a gente já escreveu de tudo, a gente já chegou num ponto aonde a gente não tem basicamente nada de novo para contar, né? Mesmo, por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora, uma situação de pandemia, ela já foi vivida lá atrás e já existiram histórias lá atrás, né? Mas eu acho que é importante da gente falar da diferença entre você pegar uma ideia que já foi trabalhada e retrabalhar da sua forma, né, e colocar a sua visão, colocar a maneira como você trataria aquilo, e a questão do plágio, né, de você eu acho que é importante a gente definir, e acho que seria legal se a Rai comentasse um pouco sobre isso, e a Randy também, sobre esse limiar entre pegar uma ideia que já foi trabalhada e trabalhá-la da sua forma, e pegar uma ideia e dar continuidade àquela ideia, mas de uma forma que notoriamente você está copiando um outro autor, né? E como que a gente pode diferenciar os aspectos de uma ideia copiada de uma ideia, digamos assim, retrabalhada, né? Eu acho interessante nessa questão, porque no universo de fanfic, conteúdo criado por fãs, de modo geral, é sempre leva na cabeça, né? Porque tem muitos criadores, principalmente escritores, que não gostam de fãs criando conteúdo, principalmente fanfic. A Anne Rice, por exemplo, o Martin, que escreveu o
o livro que deu a origem de Game of Thrones, eles detestam qualquer tipo de conteúdo fã, principalmente fanfic, então eles abominam. Eles consideram plágio, consideram falta de respeito, já foram atacados de várias formas na internet sobre isso, criticados, né? Mas a gente tem que também saber separar nessa questão de releitura, né? Porque quando a gente pega uma obra que já existe para criar o nosso próprio conteúdo, a gente está fazendo uma releitura. Eu estou, por exemplo, se pegar Harry Potter, eu posso pegar e escrever um dia a dia do Harry em Hogwarts, ou eu posso criar completamente uma história, pegando os personagens do universo e criar uma história completamente diferente, né? Uhum. Mas tem essa questão, né? E ao mesmo tempo que eu vejo muito desse problema no meio das fanfics, é que tem a diferença de você fazer referência a um conteúdo famoso que já existe e você pegar um conteúdo de uma outra escritora, de uma outra fã e usar para sua história. Entendeu? Uhum. Que esses dias eu estava até vendo uma pessoa que veio e perguntou assim: será que eu posso fazer uma versão do seu conto? Uhum. Como assim? Oi? Ah, não, é pegar seu conto e escrever com outro casal. Não. Oi? Oi? Tipo assim, hã? E assim, eu gostei muito do que você escreveu. Então eu peguei e postei e fiz só algumas modificações. Oi? Não. Então, assim, quando a gente fala sobre plágio dentro de um fandom, não é questão de copiar em si o que vamos dizer assim, o famoso nos ofereceu, mas o que você pegou de outros criadores também. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba lendo, gostando, e isso acaba nos marcando, e quando vê, a gente está fazendo algo completamente igual. Mas, eu tô falando muito, né? Mas Não. eu vou terminar. Mas a gente tem que tomar cuidado também, que eu vejo muito isso em certos chips, que tá fazendo igual tal história. Tá ali, Titanic. Igual tal história. Lá, é fulaninho. Lá. Aí eu fico assim, gente, isso não é marchinha de carnaval pra ficar comparando nem nada, não. Porque às vezes tem uma coisinha só, aí todo mundo acha que é igual aquele específico, pronto, acabou. Todo mundo já viu Titanic. Um personagem dizer que gosta de Titanic. Pera lá, gente, calma, vamos devagar. Né? Uhum. Eu ia até comentar quando você estava no meio da sua fala que é muito comum, por exemplo, aconteceu com você já de chegarem na sua fic, né, no seu conto e quererem fazer algo igual. Mas isso acontece demais com livros, né, com filmes. As pessoas verdadeiramente copiam o plot. Eu já vi esses dias para trás mesmo, eu esbarrei numa fic. Até a Range sabe disso. Eu esbarrei numa fic que eu comecei a ler, e aí eu comecei a perceber que ela tinha uns erros assim de tradução, sabe? E aí eu fui, peraí, porque eu não tinha lido isso na descrição. Depois eu fui ler a descrição de novo, tava lá, que era uma adaptação de uma obra. Aí eu, peraí. Sem brincadeira, eu fui no Google, digitei o nome, era o mesmo nome do livro, e a pessoa, ela pegou a história e ela simplesmente jogou no Word e trocou os nomes. É só isso que ela fez.
E eu fiquei muito triste porque a história era muito boa. Então, Esse é o problema também, porque muitas vezes, quando a gente, vamos falar assim, de plágio, existem muitos clichês, como começou esse assunto, né? Existe muito clichê, tudo já foi criado, não há nada realmente 100% original. Nós vamos sempre basear uma pesquisa, a gente pode criar o nosso universo, criar o nosso conteúdo todo, mas a gente sempre vai ter uma referência. É normal, a gente ter uma referência, uma inspiração, né? Mas tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você pega um contexto e só muda algumas frases, algumas coisas para diferenciar, quando você pega e, vamos dizer assim, troca só uns personagens de lugar, umas profissões, muda o nome de um país, coisas assim. Gente, Ctrl-C, Ctrl-V, né? fechando o tópico, então, o que a gente quer dizer com isso? Que adaptações não é escrever, gente. Adaptação é isso que falou, né? Você vai pegar todo o trabalho, tudo que a gente falou aqui, de ir pesquisar, de procurar gramática, de desenvolver um personagem, desenvolver um fundo de história, fechar pontas de enredo, desenvolver enredo para tudo. E aí você vai lá e copia, é uma coisa assim que machuca demais quem está fazendo. Na questão de escritores, como a Rai comentou da Anne Rice, a Anne Rice coloca processo em pessoas que copiam, que adaptam as coisas dela ou criam universos paralelos para a história que ela criou, porque ela realmente não se sente confortável. Já existem outros autores que o universo é muito grande, o fandom é muito grande e se perde o controle. O fandom que nós temos, a gente tem dentro das coisas que não podem ser reportadas, as fanfics. Então, o que acontece? A gente está falando sobre a questão de cópias, de plágios, de adaptações, de uma fanfic para outra aqui, né? A gente está falando sobre isso e também falando sobre pegar a ideia inteira de um livro ou a ideia inteira de um filme e transformar isso numa história. Ou seja, você passou por cima de muitas pessoas que tiveram um trabalho árduo de blood, sweat and tears para chegar naquilo, né? Exato. Eu queria dar um exemplo que eu já fiz, até acho que ainda está até no meu perfil, me baseei, tive uma inspiração naquele filme Easy A. Eu esqueci agora a tradução do nome desse filme. Sim, Easy Com A. Eu esqueci também, mas então, com a Emma Stone, eu sei que filme é esse. Então, eu gosto muito do filme, então eu imaginei uma história parecida com ele e fiz uma versão minha, uma releitura. Você olha e vê que teve a referência, eu deixei claro que era inspirado no filme, e eu acho interessante fazer esse tipo de coisa, quando é baseado, é uma releitura, inspirado em X coisa. Botar a referência, né? Isso me faz também pensar muito em questão de fanart, né? Os pobres coitados que passam noites em claro também desenhando e quando vê o pessoal tá repostando em vez de compartilhar do perfil direto. Então, gente, assim, boas práticas. Quer fazer uma adaptação? Existem escritores que não vão se importar. Existem escritores que vão falar, beleza, ou não. É sempre importante perguntar, né? Primeiro de tudo. Se a pessoa não deu a liberação, respeitar a decisão de quem criou. Porque o criador, ele colocou toda a sua energia naquilo e ele não quer
Se ele não quer que haja uma adaptação, você tem que respeitar. A mesma coisa para fan art, né, que são as ilustrações. Eu uso muitas fan arts de uma menina da Índia e todas a utilização dessas fan arts, eu entro em contato com ela, mando mensagem para ela, pergunto, posso utilizar? E aí ela me dá a liberação e aí eu divulgo o trabalho dela também. Então, gente, é sempre dessa maneira. Ninguém tá ganhando dinheiro aqui, né? Ninguém tá, é um hobby. Mas mesmo assim, tem todo um tempo que a pessoa gastou dentro dessa criação e que você tem que respeitar isso. Nenhum like, nenhuma possível fama vale a pena, gente, para copiar o material dos outros. Exatamente. Eu sempre pergunte, sempre se coloque no lugar da pessoa. Eu ia gostar de ter o meu material copiado? Não é Como você vai deitar a cabeça no travesseiro e se sentir bem fazendo isso? Então, assim, não faça com os outros o que não seja feito com você. Nessa questão de plágio, a gente nunca sabe exatamente onde a linha começa, a linha termina. Ela, às vezes, é invisível, a gente não consegue enxergar direito. Então, muito cuidado nessas horas. Coisas que a gente pode ressaltar, que a gente já falou, né, aqui anteriormente, para o pessoal que está, tanto para quem já está começando, já começou, já escreve há um tempo, mas assim, ainda sente que tem dificuldades, né, com a escrita, quem está começando agora ou quem quer começar. Como a gente já falou aqui mais cedo, falou e repetiu, escrever é estudar, gente. Seja para melhorar a parte gramática, a parte gramatical, seja para inserir novos vocabulários, seja para melhorar o seu plot, ou para ter esse cuidado que a gente falou mais cedo, né? Com a sensibilidade dos assuntos que você está falando, né? Nem todos os assuntos você vai dominar, então é importante que você estude. E esse estudo ele pode vir também através da leitura, né? Antes de mais nada, antes de você ser escritor, você também é um leitor, né? E muito das leituras que você faz vão influenciar na sua forma de escrever. Como a Rai falou mais cedo, às vezes você fica muito preso no seu gênero favorito e é por isso que a sua escrita não vai evoluindo. Então, leiam não apenas as obras dentro de um só gênero. Ah, mas esse gênero aqui, ele é o único que me agrada. Cara, existem milhares de outros gêneros, né? Então, se aventure por outros gêneros para você poder ganhar uma vivência maior, né, na sua escrita. Então... E eu sugiro também assistir jornal, ler jornal também é muito bom. Sim. Porque, além de você ficar informado com a realidade, você também absorve informação para usar na sua escrita. Principalmente para quem está escrevendo temas atuais, né? Se você quer falar sobre tecnologia, se você quer falar sobre vida cotidiana, tá tudo no jornal, né? Tá tudo na revista, tá tudo lá. E eu acho interessante até isso que você falou, Rai, porque a gente... Bom, fanfic é uma grande escrita criativa, né? Mas o exercício de escrita formal, o exercício de... por exemplo, eu tenho um vício, eu estava até comentando isso off com a Randy esses dias, eu tenho vício de escrever em terceira pessoa. Por quê? A minha universidade, a universidade para a qual eu prestei vestibular, a Federal daqui de Brasília, a maior parte,
maioria das vezes no vestibular cai texto argumentativo dissertativo, que é um texto que tem que ser escrito em terceira pessoa com o máximo de desligamento possível, né? Em relação a você. Eu também tenho mania de escrever. Exatamente. E eu até comentei isso com ela, falei assim, cara, eu tenho vício de escrever em terceira pessoa, por quê? Porque eu fui treinada uma vida inteira para escrever em terceira pessoa, né? Então, para mim, flui mais naturalmente do que na primeira pessoa. E já tem pessoas que têm uma dificuldade de escrever em terceira pessoa porque uma vida inteira se acostumaram a contar histórias em primeira pessoa, né? Então, eu uso como desafio para mim ler histórias em primeira pessoa para tentar fortalecer esse lado da escrita em primeira pessoa, né? E eu acho que uma dica interessante, que justamente essa que você deu, textos jornalísticos, textos dissertativos argumentativos, eles são muito impessoais, digamos assim, né? Não que eles não tenham sentimento, eles são apenas a forma de escrever eles que é impessoal. Então, para quem tem muito vício de escrever em primeira pessoa e gostaria de escrever em terceira pessoa em algum momento, mas sente que tem essa dificuldade, isso é muito, muito legal. Você pegar um texto, você começar a acompanhar textos mais jornalísticos, começar a ler mais histórias em terceira pessoa, porque é isso, a sua leitura, ela vai impactar e influenciar diretamente na sua forma de escrever. E, consequentemente, impactar quem estiver lendo. Exatamente, né? Porque eu acho que é isso, a sementinha da fanfic, ela vai sendo passada, né? A gente, lá atrás, eu, você, a Randy, basicamente todo mundo que eu conheço começou a criar fanfics mentais ainda na infância, mas começou a escrever mesmo no começo da adolescência, mas foi muito incentivada por ler outras fanfics, né? Então eu acho que é uma sementinha que a gente vai plantando no coraçãozinho das pessoas, né? Plantaram no nosso e agora a gente está plantando no de outras pessoas. Então a mensagem que você passa, né, também importa, né? Às vezes a gente tem mania de falar assim, eu tenho muito essa mania, eu reconheço isso, de achar que o que eu escrevo não é bom, né? E eu acho que esse é um tópico sensível também, mas importante ser falado. É muito importante você ter autoestima para escrever. O love yourself importa, gente. Né? A gente tem que ter autoestima para escrever. Não, eu não tô dizendo, assim, não tô querendo dizer, Giovana, você tá querendo dizer que se eu não tenho autoestima na minha vida, eu não posso escrever. Não, não é isso. Você tem que ter autoestima com relação ao que você faz, né? Olhar, ter noção, ter uma certa dose de autocrítica, né? Mas também olhar e sentir que aquilo ali que você está colocando na sua história vai, de certa forma, influenciar a vida de outra pessoa, né? Vai influenciar ela a continuar lendo outras fanfics, vai influenciar ela a escrever, ou vai influenciar ela, por exemplo, se você tá ali tratando de um assunto delicado, né? A procurar ajuda, por exemplo. Eu já vi casos de pessoas assim. A Randy comentou da fanfic que ela escreveu, que uma pessoa falou, olha, eu sou exatamente assim, eu vivo exatamente isso, e me senti representada pela sua história. Então também tem a questão da representatividade, né? Tem uma série de coisas que a sua história pode provocar em outras pessoas e que vai ser legal, entendeu? Então é muito importante a gente também ter uma certa dose de autoestima, né? Eu gostaria de frisar que ninguém nasce sendo escritor de best-seller, tá? Todo mundo comete vários erros, aí vai lá, apaga, reescreve, ou então joga numa pastinha do Docs e reescreve de novo, e vai melhorando. Cada ano que passa, você vai aprendendo mais, ampliando seu conhecimento, seu vocabulário, e vai escrevendo, porque é isso, como qualquer outro hobby, qualquer outra profissão, a questão é a prática e estudo. Você não pode só,
eu escrevo desse jeito aqui mesmo, pronto, acabou. E ficar, vamos dizer assim, alheio, boiando sozinho no oceano. Você tem que ir agarrando as boias e pesquisando e aprimorando, estudando. Que é isso, estudar, 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 praticar, praticar, praticar. É, é o único jeito. E também uma boa dose de autocrítica, você aceitar críticas dos outros, só você, e lógico, né? Xingamentos e reclamações de você não escreveu do jeito que eu queria. Não é crítica Nem positiva, construtivo. É tá? isso que você. Então você já pode Exatamente. ignorar. Isso que você falou até é interessante, porque muita gente não conhece o conceito do beta reader, né? E que eu acho que é uma coisa muito legal Não. que todo mundo deveria ter, que é basicamente um amigo, uma pessoa que Tá vai ler, precisando. né, a sua história antes dela ser publicada, vai te ajudar na revisão gramatical, na revisão de escrita mesmo, mas que é uma pessoa que pode te dar toques, né, sobre o seu plot, tipo, olha, tá, beleza, eu sei que você quer trabalhar isso, mas aqui você tá falando tal coisa, essas duas coisas não se amarram. Tem um propósito nisso aqui, isso é uma coisa que eu faço com a Randy, né, eu às vezes sou beta reader dela, ela às vezes é minha beta reader, e isso é muito bom, porque, como eu costumo falar, a gente... todo homem é uma ilha, mas as ilhas de vez em quando tem que se comunicar, entendeu? Porque fica uma informação só ali contida e a gente às vezes fica olhando para um ponto fixo e não consegue expandir o nosso olhar. E essa outra pessoa, essa figura do beta reader, é muito legal porque ela te abre portas para essa expansão de visão, né? Isso. Vou abrir uma janelinha aqui de um assunto que tem a ver, mas não é exatamente. Queridos leitores, por favor, quando vocês forem comentar uma atualização, uma nova história ou coisa do tipo, não cobre de forma desrespeitosa a demora da atualização. Era só isso. A pessoa. Essa aí que eu queria deixar. Veio aqui assim na minha cabeça, entendeu? Mas sério, porque tem muita gente que escreve, tipo, vocês também, né, passam por isso, de escrever várias coisas ao mesmo tempo, e sem contar que todo escritor tem sua vida pessoal, né? E quando é um conteúdo de graça, a gente então tem que. A gente não respira só isso, a gente tem outras coisas para fazer. Então, além da questão de receber o feedback, o que o leitor está achando e tal, tomar um pouco de cuidado nessa questão de cobrança, né? Nem sempre dá para postar todo dia. Uhum. Realmente é um hobby, né? A gente tá falando do fanfic como um hobby, como uma coisa que é um passatempo pra gente, um passatempo que ocupa tempo, mexe com a gente e ao mesmo tempo que a gente quer contar uma história legal. Se você tem alguma coisa que vai construir, que vai ajudar a melhorar a escrita do seu fic writer favorito, eu acho válido você comentar. Mas alguns comentários, eles são bem desnecessários às vezes. E para finalizar esse bloco, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo, falando assim, eu até estava brincando semana passada sobre ser guru de escrita e essas coisas. É porque eu leio muito sobre o assunto, pesquiso, vejo outras pessoas falando sobre, e a gente vai se ajudando, né? Eu acho que todo mundo que escreve vai acabando se ajudando. Mas isso não quer dizer que existe uma fórmula, tá, gente? Não existe uma fórmula para escrever, não existe. Cada um vai arrumar, a gente deixou várias dicas, mas cada um vai ter a sua forma de anotar a história, se já vai saber o final, se não vai saber o final.
Cada processo criativo, cada método é próprio. É claro que a gente tem um começo, quando a gente começa, a gente se espelha em alguém, né? Igual antigamente os pintores se espelhavam nos tutores deles, né? Eles tinham um outro artista que eles aprendiam as técnicas, mas depois eles iam criando seus próprios processos criativos. E é isso, gente. Não tem, não tem mistério. Na verdade, é muito sangue, suor e lágrimas mesmo. É exatamente isso. É você se doar um pouquinho. Noite, claro. Se você se doar toda vez um pouquinho, doar um pouco do seu tempo, doar um pouco da sua paciência, porque a gente sabe que não é fácil, assim, não é uma coisa que você, como a Rai falou, você não vira um escritor de best-seller de um dia para o outro, não existe fórmula para escrever, né? Escrever realmente é uma prática, você tem que começar aos poucos, você tem que ter autoestima, e você tem que ir tentando. É tentativa e erro, tentativa e erro. Vão ter histórias que você vai começar e que você não vai conseguir terminar, e tá tudo bem. Vão ter histórias que você vai começar, vai terminar e não vai gostar do que você fez, e tá tudo bem, né? O importante é sempre você buscar evoluir, e não desistir de tentar. Sim, a gente vai deixar o momentinho jabá para os projetos da Rai. Rai, conte para nós todos os seus projetos, quantos fanfics você está em andamento. Deixa suas redes sociais, tudo para a gente finalizar esse episódio. Então, eu já perdi a conta de quantas coisas eu já postei. Vira e mexe eu tento contar, mas eu sempre me perco. Mas já passou de 30. Eu, no momento, tô com acho que 4 ou 5 coisas em atualização. Vira e mexe eu fico em crise existencial, então eu entro em bloqueio criativo, o que acho que é normal de todo escritor, né? Eu passo mais tempo Todo em mundo bloqueio entra criativo do que em período criativo mesmo. Então, assim, aquele momento de eu vou escrever, aí eu fito a parede e já era. Passei o dia fitando a parede. Mas, enfim, eu tô tentando me arriscar um pouco, saindo um pouco das minhas famosas comédias românticas e comédia-drama romântico, e tô escrevendo um conto meio de suspense, meio policial, e tá parado, né? A famosa crise de bloqueio, mas é um dos projetos que eu tô bem ansiosa de terminar e ver como vai ficar, né? Sendo provavelmente identificável. Podem me encontrar em várias plataformas com esse user e aí vocês podem falar comigo se quiser lá, tá? Eu não mordo, não. ai, adorei. Muito bom. Mas ela tem projetos muito legais, pessoal. A gente vai deixar as redes sociais dela, as plataformas que ela tá presente nos links aqui na descrição do episódio. E vamos também disponibilizar lá no nosso perfil oficial do Armicast, para vocês poderem acompanhar um pouquinho do que ela faz, que é muito legal. E para finalizar, para quem está se sentindo motivado depois dessa enorme conversa cheia de dicas, depois desses 2 episódios, né, que foi bem cumprida a nossa conversa, saiba que você não está sozinho nessa, tá? Há diversos projetos rolando no Twitter para ajudar os fanfiqueiros, os fic writers. E a nossa indicação de projeto é de uma mutual, né, que faz parte de um projeto chamado Fantasminhas, ou @fantasminhaswatch, né, o
WATT, e que eles, nesse projeto, eles auxiliam na divulgação da sua fanfic, produção de capas, na betagem, né, como a fanfiqueira falou, que é bem importante, então eles leem, fazem uma revisão ortográfica, na doação de plots, para quem quer começar, tem vontade de escrever alguma coisa e tem alguém que tem uma ideia, mas não sabe como desenvolver, então tem essa parceria também. E também tem leitura crítica, que também é uma outra parte da betagem, onde eles vão te auxiliar, vão falar, olha, você deixou uma ponta solta aqui, não seria melhor você desenvolver melhor esse personagem? Fazer essa ponte que às vezes a gente não tem. Então, por isso nós estamos abrindo esse espaço do nosso episódio especial para divulgar 3 fanfics que passaram por esse projeto, tá, gente? E a gente vai ler a sinopse. Todas essas fics, vocês vão poder encontrar elas no Wattpad, né? Afinal de contas, o projeto se refere a fanfics no Wattpad, né? Como a própria arroba deles menciona. A primeira obra que foi indicada por eles é a Fourth Floor, que é uma Nanjin, escrita pela Soft Nanjin. É uma short fic, como tá no nome, né? É uma fanfic do Nanjun com o Jin. E a descrição é bem curtinha, mas é bastante interessante. Fala assim: em um piscar de olhos, o que era para ser só uns meses virou definitivo e você não voltou. Mas por que parece que você ainda é bem misteriosa? Gostei bastante. Bom, eu sou Nandina, né? Então eu sou suspeita pra falar. Já quero ler, já. Outra fanfic indicada pelo projeto Fantasminhas foi a Trapped in Space, que é uma Taeyong-suk. Ela é uma long fic que tá em andamento, tá, gente? Dentro das tags, que é muito importante colocar, tá como ficção científica e classificação indicativa de 18+, tá, gente? Diferentona. Vamos ler a sinopse. Min Young-gi é um jovem que, depois de anos de treinamento, foi mandado ao espaço, junto de outros 2 astronautas já experientes para passar 10 anos viajando pelas estrelas. Depois dos 2 primeiros anos, não receberam mais sinal da Terra. Eita, Eita. gente. Perdidos no espaço. Perdidos no espaço total, cara. Amei. Tem um pouco Tem de plano de tragédia, né? tragédia. Tem um pouco de angst, né, Randy? Tem um pouco de angst. As fanfics a gente vai deixar os links na descrição, tá? Exatamente. E por último, a gente tem O Viajante, que é uma fic de Cook, ou seja, Jungkook e Jimin, né? Que fala assim: em 3150, viagens no tempo eram possíveis e as regras eram básicas. 1. Só viaje para quando as máquinas já existam. 2. Se disfarce. 3. Nunca encontre seu eu do passado. 4. Não passe muito tempo no mesmo lugar. 5. Não desenvolva ligações emocionais com ninguém, apenas complete sua missão. Jeon Jungkook é um viajante, assim como são chamados aqueles que trabalham na corporação temporal. Cansado, o garoto decide passar um tempo no passado e escolhe o ano de 1895, onde conhece Park Jimin, o futuro imperador da Coreia, que está prestes a se casar. E aí vem algumas citações. Jimin, como seu amigo e conselheiro, digo para não se apegar tanto a ele. Você sabe o que aconteceu com o último. Jungkook, desista dele e volte para casa, antes que seu pai descubra. Será que um amor que ultrapassa milênios pode realmente sobreviver? E algumas das tags que estão na fanfic é Viagem no Tempo, de Cook, e Classificação mais 18. Também é uma fanfic em andamento que eu achei sensacional. Gente, fiquei empolgadíssima. Adoro essa coisa de viagem no tempo, sim, que amores impossíveis entre pessoas de tempos diferentes. Ah, adorei. E aqui terminamos o nosso especial do ArmyCast. Com certeza foram 2 episódios cheios de aprendizados.
Agradecemos muito a Rai por aceitar nosso convite e participar hoje. E como falamos no começo, a Rai tem as próprias fics e projetos. Os links dela estarão na descrição do episódio. Sigam ela também no Twitter, na @itskimdaily. E se vocês acham que paramos por aqui, apertem os cintos porque estamos só começando. Semana que vem começa a nova temporada do ArmyCast. E a próxima fanfic que vamos ler é Cherry, da Kelly Alvini. Uhul! E olha, gente, essa fanfic é fogo puro. Vai ser uma montanha-russa de emoções nessa segunda temporada. Com certeza, fanfiqueira. Os links da nova fanfic também estarão na descrição desse episódio e nas nossas redes sociais. Contem pra gente o que vocês mais gostaram desse especial e da primeira temporada como um todo. É só usar a nossa hashtag ArmyCast para comentar e marcar o nosso perfil oficial, @ArmyFixPodcast. Não esqueça de seguir nossos perfis pessoais lá também. Eu sou @MercilessSky, tudo junto, e a fanfiqueira é @Seraladav. Vamos conversar sobre a próxima temporada e o que vocês esperam, hein? E na próxima segunda estaremos de volta com a nova temporada do ArmyCast, pessoal. Esperamos vocês. Um beijo! Beijo, até mais!